Você já se pegou rolando a tela do celular durante horas e horas no seu dia e ali no fim, quando ele termina, você percebe que nada do que você viu realmente se conectava com você? Ou até outro ponto, você já começou a realmente consumir esses conteúdos e depois pensou, tô vendo um monte de coisa megalomaníaca, um monte de pessoas que são muito famosas e que fazem coisas enormes e não é a minha vida. Não é o que eu realmente passo ali no meu dia a dia e não é o que eu realmente quero aprender, quero consumir, quero estar próximo. Você já passou por isso? Porque eu sentia muito essa dor. Principalmente quando eu estava consumindo conteúdos nessas duas principais plataformas de conteúdo rápido que a gente tem. Então você ficava passando, e scrollando, e muitas vezes esses conteúdos rápidos, esses conteúdos acelerados, esses conteúdos que você parava, pensava, na verdade nem pensava tanto, né? Você parava, olhava, achava que estava vendo alguma coisa interessante, passava e simplesmente esquecia. Era muito mais uma descarga de dopamina, a gente pode falar assim, do que necessariamente algo que você queria consumir. E eu entendo. Eu acho que muitas vezes durante o nosso dia a gente só quer isso mesmo. Não é nada demagogo da minha parte querer falar que você tem que ver algo diferente ou que você não tem, porque muitas vezes a gente chega cansado do trabalho e a gente simplesmente não quer fazer nada e só ficar scrollando. Mas eu percebi, na verdade, que durante muito desse tempo eu procurava esses tipos de conteúdo, procurava coisas que eu queria, mas meu algoritmo já era tão viciado que eu nem conseguia achar mais. E eu continuava e continuava nessas redes sociais que muitas vezes eu achava que iam ser as ideais para mim, que eu ia conseguir trabalhar e que eu ia conseguir conectar e achar esse tipo de conteúdo lá dentro. E mesmo eu sendo um consumidor ávido de YouTube, toda vez que eu pensava em produzir conteúdo para a plataforma, eu ficava pensando que para crescer aqui você tinha que ser algum daqueles super influenciadores ou ter aquelas mega produções, né? Então essa MrBeastização, muitos desses produtores atualmente, até brasileiros, que fazem vídeos enormes, uma produção gigantesca, e não que essa produção seja um problema, eu acho que tem espaço para todo mundo. Só que eu não conseguia ter essa visão de ser uma plataforma que eu conseguiria crescer. E ao mesmo tempo, quando você tem esse contato com influenciadores e etc. de outras plataformas, parece que é aquilo ali, né? Parece que tem que ser algo rápido, tem que ser algo de TikTok. E muitas vezes, até quando eu ia começar a falar, putz, quero produzir um conteúdo, quero fazer alguma coisa, vou procurar como é que se faz. Basicamente sempre começava com aquele como produzir um vídeo que chame muito a atenção, como fazer uma capa que prenda a atenção das pessoas, como deixar o seu vídeo viral. Era sempre olhando para essa megalomania. E a megalomania não é um problema, eu acho que todo mundo que está dentro da plataforma quer crescer, quer poder se destacar, quer realmente às vezes até viver desse tipo de conteúdo, mas não era necessariamente algo que eu estava buscando naquele momento. E mesmo quando era, mesmo quando eu estava começando, por exemplo, a produzir para rede social aqui do lado, vídeos desse estilo um pouco mais curtos, olhando para, né, eu trabalho com negócio, com inovação e olhando para essa frente, quando eu ia consumir algum conteúdo que tentava ensinar um pouco mais como fazer isso, tinham duas frentes que sempre acabavam caindo. A primeira, ou era um conteúdo muito raso, de alguém que provavelmente pegou um conteúdo de algum lugar ou que não necessariamente estava com aquele conteúdo e com aquele aprendizado bem estruturado para ser passado, mas que caiu ali muito por questão de SEO, palavra-chave, título chamativo e aparecia para mim, ou um segundo tipo de conteúdo, que até era um conteúdo legal, um conteúdo um pouquinho mais profundo, mas quando eu estava chegando naquele ápice, caía para vender um curso. Se você está gostando desse conteúdo, tem tal curso meu que eu ensino realmente como fazer isso. Eu ficava pensando muito nisso, falava, cara, não é o tipo de conteúdo que eu não quero ter que comprar curso, eu não quero ter que vender curso, eu quero simplesmente poder me conectar com pessoas e falar do meu dia a dia, falar do que eu faço, do que eu gosto de fazer, e conectar e conhecer pessoas que também sejam assim. Eu não preciso e não queria, né, com todo esse consumo que eu tinha, cair nessa frente desse conteúdo enorme, desse conteúdo que tivesse que ser uma mega produção, desse conteúdo que eu tivesse que fazer algo extremamente chamativo para captar a sua atenção, não pelo que eu estava falando, mas muito mais pelo tema ser trend, ou ser polêmico, ou ligar essas duas coisas e fazer um vídeo que às vezes era aquele meio verdade, meia mentira, que você não sabe direito o que está acontecendo, e muitas vezes era o que eu acabava caindo. E para mim não tem nenhum problema se você tenta, ou você é uma pessoa que vende curso, ou se você trabalha com marketing digital, pelo contrário. Como eu disse ali anteriormente, eu tentei fazer esse tipo de conteúdo também. Eu produzi alguns vídeos desses, alguns até tiveram um resultado legalzinho ali, mas no fim do dia foi algo que eu conversei muito com uma amiga minha, assim. Eu olhava para esse tipo de conteúdo e falava, cara, não sou eu, não é o que eu gosto de consumir, não é o que eu quero consumir, porque eu olhava para o meu conteúdo e mesmo que ele tivesse um número legalzinho de views ali pro início, eu olhava e falava, putz, cara, é isso? Tipo, é isso que eu quero estar fazendo? É isso que se eu estivesse consumindo eu ia parar e assistir? E muitas vezes não era.
E eu entrando de novo nessa corrida e nesse jogo de querer usar palavra-chave, ser trend, fazer isso dessa forma, porque pra mim era a única forma de você começar e de você ter esse conteúdo na internet. Muitas das vezes a gente acaba caindo, né? A gente acaba caindo nessa visão de se você entrar na internet tem que ser pra viralizar, não existe outro caminho, não existe outra forma de crescimento. E eu acho que isso conecta muito também com o momento que a gente vive até como sociedade mesmo. Eu acho que a gente tá no momento de tudo ser muito rápido, tudo tem que acontecer rápido, e eu sinto que é importante às vezes a gente parar, respirar, entender que eu acho que tudo é um processo. Pode ser que começar a fazer conteúdo aqui leve 2, 3, 6 meses para eu crescer e ter um canal legal, ou não, pode ser que leve 2, 3, 4 anos, mas eu acho que o importante é a gente poder entender que a gente está fazendo coisas que fazem sentido pra gente, que a gente gosta, que a gente se conecta, e que a gente, daqui a 2, 3, 4 anos, mesmo que nada dê certo, eu vou olhar aqui e falar, cara, olha que legal que eu estava trazendo. Olha como eu estava tentando me conectar e olha como as pessoas que eu estava puxando também faziam sentido nessa comunidade que eu estava construindo. E aí, um dia conversando com uma grande amiga minha, que foi minha sócia, e hoje em dia trabalha com essa questão de produção de conteúdo, né? Tá fazendo os conteúdos dela, inclusive, que nem eu já falei ali em cima, né, de questão de vender curso. É algo que ela tá fazendo também, de novo, eu não tenho problema nenhum, acho que cada um tem a sua estratégia, mas eu falei pra ela que eu queria produzir alguma coisa, porque ela sempre me incentivou muito, sempre trouxe essa visão de que a gente tem muitas conversas interessantes, coisas que poderiam ser compartilhadas. Só que eu falei pra ela, Hannah, o que eu tô fazendo em TikTok e tudo mais, não brilha meu olho, não é o que eu quero fazer. Eu queria produzir algo, mas o que eu tava produzindo ali, simplesmente eu não suportava. E ao mesmo tempo, eu também não queria mais consumir. Então eu queria fazer algo que fosse bem mais interessante para mim, mesmo que isso significasse não ter talvez esse crescimento muito alavancado, esse crescimento enorme, esse crescimento que eu creio que muitas vezes quando a gente começa a produzir conteúdo, né, a gente espera ter. E eu sabia que esse caminho de não ir para grandes títulos ou não falar de temas polêmicos ou algo assim e trazer muito mais uma rotina, talvez realmente seja uma forma um pouco mais difícil de crescimento. E aí eu tava muito incomodado porque, enfim, eu tava trocando de trabalho, tava com a cabeça de, cara, talvez, sei lá, não seja muito o que a internet pede hoje em dia, né? E aí ela me apresentou alguns tipos de conteúdo que, cara, eu fiquei, assim, maravilhado, porque eram conteúdos que eu nem sabia que existia, que nem caíam na minha bolha, que nem caíam no meu algoritmo, e que era simplesmente aquilo que eu tanto queria consumir, quanto queria começar a produzir. Então, acho que me fez voltar bem lá no início, assim, de olhar e falar, cara, isso aqui é legal, isso aqui vai me fazer me conectar com as pessoas, e ao mesmo tempo vai sair e vai me tirar daquela visão que me incomodava tanto de ter que fazer algo para viralizar, algo rápido, algo numa correria e sempre tem que estar ali vendo uma tendência. Não, eu vou conseguir realmente olhar para o que eu quero, para o que eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar e perceber que realmente tem como fazer isso e me conectar com as pessoas dessa forma. Então, depois dessa conversa com ela, né, ela me indicou alguns canais e eu fui me aprofundando em alguns outros, como por exemplo do Arthur Miller, que inclusive é o que tá aqui na televisão que eu tava assistindo antes de começar a gravar. E é um criador que mora fora do Brasil, também tem seu emprego CLT, assim como eu, mas ao mesmo tempo faz um conteúdo incrível, detalhado, carinhoso, que você se sente abraçado assistindo. Assim como diversos outros, então, o Felipe Rodrigues também, a Júlia Bellinati, o Life Sessions, assim, canais que não têm seus 600 mil seguidores, que talvez tenham 10, 15, 20, 50 mil seguidores, mas que o conteúdo você vê que faz sentido. Então, que a comunidade é bem ativa, que as pessoas comentam, que as pessoas querem interagir, querem se conectar. E assim, o que eu percebi é que muitas vezes esses canais são até menos tóxicos. Então, o público que tá lá é um público menos tóxico, né? Porque na internet tem muito isso. São pessoas super dispostas a conversar, a entender e realmente ter essa troca, que é o que eu acredito totalmente na internet. Óbvio, olhando como algo profissional, como um trabalho, como uma possível fonte de renda, mas sem essa visão de produzir algo simplesmente com o intuito de ser enorme, de viralizar, e muito voltando para a origem até do YouTube, né? Então, quando a gente fala de YouTube, a gente está falando de o seu canal, né? A sua forma de produzir. Inclusive, literalmente, a tradução, assim. Então, é voltar para essa origem. E eu acredito que é um movimento que vai acontecer cada vez mais.
Óbvio que essas mega trends, esses mega canais aí, como essa MrBeastização, é muito forte. Inclusive, ele lançou o próprio MrBeast, né? A série dele na Amazon Prime, que, cara, inclusive eu assisti, ficou super legal. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que existe essa tendência das pessoas quererem voltar e se conectar mais com pessoas que parecem com elas, que estão próximas da rotina delas, que têm as mesmas dores que elas e que podem conversar de forma carinhosa e bem aberta com essas pessoas, né? Sair desse conteúdo só de viralizar e de passar tempo sem agregar nada e talvez ter um conteúdo um pouco mais próximo, um conteúdo um pouco mais humano, que a gente possa se conectar mais. Meu sonho, assim, meu objetivo é que os conteúdos que eu produza sejam conteúdos quase como uma mesa de bar com amigos. É um conteúdo que você possa acordar ali de manhã cedo, fazer seu café e ouvir e pensar um pouco e conversar um pouco com alguém que está próximo, ter uma discussão interessante, trazer algum ponto legal. Ou no fim do dia, quando você chega cansado do trabalho, que eu sei como é que eu chego também, possa sentar e ver algo que agregue a sua vida. Que seja uma conversa interessante, que conecte com algo que você passou, e não necessariamente só aquelas coisas enormes ou aqueles conteúdos de influenciadores que você sabe que a realidade é muito diferente. Tem, óbvio, todo o seu mérito, é super legal de acompanhar, mas que é uma realidade diferente, querendo ou não. Para mim, assim, e aqui falando de maneira totalmente empírica, a realidade de provavelmente 90% das pessoas que assistem ou mais YouTube é muito parecida. Essa é a realidade do nosso dia a dia, que a gente tem muitas atividades, que a gente tem coisas profissionais para fazer, muitas vezes a gente está bastante cansado, mas ao mesmo tempo a gente tem sonhos e a gente quer construir esses sonhos, a gente quer fazer com que esses sonhos aconteçam e a gente quer ter pessoas que a gente consiga se conectar e entender que tem como chegar lá. E não tem como chegar lá enorme de ser uma pessoa e um super influenciador e algo assim. Mas vamos chegar lá que mesmo que seja de pouco a pouco, produzindo um conteúdo legal, algo que conecte com você e que você veja esse crescimento, né, a longo prazo e que também a gente olhe muito mais como comunidade, como que a gente se ajuda, como a gente está próximo e como que a gente tem nossas realidades que muitas vezes são muito próximas, conectadas e que no fim do dia a gente olhe e que a gente consiga dar um sorriso, uma risada ou ter um alívio de coisas que a gente passa e muitas vezes a gente não consegue compartilhar. E aí, até voltando para a pergunta do início do vídeo, por que mais um canal de YouTube? Muito por isso, para ser um espaço acolhedor, um espaço que a gente possa se conectar, que a gente possa conversar e que a gente possa trocar experiências de vida parecidas, porque eu tenho certeza que vocês têm muito mais a ensinar para mim do que eu para vocês. Eu acho que essa conexão e essa troca é muito mais importante no fim do dia do que qualquer coisa. Não é só sobre o conteúdo ou sobre eu estar produzindo e ter números. É muito mais de eu saber quem é você, ver um comentário, ver uma forma que tanto pode me ajudar quanto eu posso te ajudar, posso conectar com outra pessoa, e a ideia que eu tenho aqui, mostrar que o YouTube não necessariamente é só de conteúdos MrBeastizados, mas também tem espaço para essas conexões profundas e bem mais íntimas, né? Esse quase eu com vocês aqui trocando uma ideia, conversando e não tendo que ter algo enorme por trás para fazer acontecer. E óbvio, sempre tentando trazer a melhor qualidade possível, trazer boas imagens, boas experiências, boas formas de se conectar, mas de uma forma um pouco mais simples, um pouco mais próxima. Então, se você também sente falta desse tipo de conteúdo e sente essa dor que eu trouxe aí em cima, conecta do porquê que eu fiz o canal, eu tenho 2 convites para fazer para você. Na verdade, 3 convites para fazer para você. O primeiro convite é para você seguir alguns desses canais e algumas dessas pessoas que eu citei. Eu vou deixar aqui também no link, né, nos comentários, os canais dessas pessoas, porque não são pessoas com um enorme número de seguidores, alguns mais, outros menos, mas são pessoas que fazem um conteúdo super interessante e se você está aqui até esse momento, eu tenho certeza que você vai querer ver o conteúdo delas também. O segundo convite é para você se inscrever aqui no canal, deixar um like, comentar também o que você acha, o que você sente falta, por exemplo, de conteúdo na internet, que eu possa vir trazer para vocês muito mais essa pegada intimista, acolhedora de uma pessoa que está em um momento de vida que é super legal de compartilhar na minha visão. Então, um momento de conquistas, de desafios, de anseios, de angústias, mas ao mesmo tempo um momento que eu posso parar e ter um tempo para conseguir fazer isso para vocês e para mim também. Então, acho que se fosse há um ano atrás, com a correria que eu estava, eu não conseguiria fazer, até pelo tipo de trabalho que eu estava no momento. Agora, apesar de ser um trabalho que ainda demanda muito, eu consegui ter esse timing de conseguir parar e produzir. E o terceiro é para você também começar a criar esses conteúdos. Então, eu tenho certeza que você está aqui até agora, tem interesse nisso e também tem muita história para contar. Eu tenho muito amigo que tem, muitas vezes fala que tem vergonha
e etc. Então fica um convite para você também começar a criar. Se você começar, cara, me manda uma mensagem no Instagram ou comenta aqui no vídeo para eu também te seguir, para a gente começar a trocar sobre isso e até talvez criar uma comunidade interna. Então eu vi muitos youtubers que cresceram há 6, 7, 8 anos atrás falando muito disso, que essa comunidade foi muito importante para eles. Então, se você tem essa vontade, começa também, vamos trocando, vamos se conectando, para no longo prazo a gente conseguir fazer algo que faça sentido para todo mundo. Então, obrigado se você chegou até aqui. É super importante para mim ter essa presença. Deixa o seu like, se inscreve e pode ter certeza que vão vir muitos conteúdos legais por aí, muitas formas da gente se conectar cada vez mais.